Olá, estamos de volta em mais um Bastidores da Produção Cultural. E continuando o tema, o assunto do último programa em que conversamos com a Thali Bartkoski, de Santo Antônio da Patrulha, hoje eu recebo Vânios Rocha, ator e diretor teatral em Cachoeira do Sul. Tudo bom, Vânios? Comenta um Tudo pouquinho bem? aí, então, da tua história, do teu trabalho aqui na cidade. Tudo bem, Nathalie? Ah, Obrigado pelo convite aí da Arte Viva e teu também. Então, meu trabalho começou aqui em Cachoeira do Sul em 2012. Eu já tinha um histórico em Porto Alegre, quando eu tive a ideia de remontar um espetáculo que eu tinha guardado há muitos anos, né, que era o Hermes do Brasil. Uma iniciativa própria, né, sem recurso nenhum, enfim, com todas aquelas dificuldades que a gente como artista tem, né, para montar algo que a gente quer, que a gente sonha, sem ter apoio do poder público. E a partir dali eu comecei com alguns apoios. Fui para Porto Alegre, fiz uma pequena turnê lá com estudantes das escolas do ensino médio, né, no Teatro de Arena. Depois fiz uma temporada na Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana, e circulei, dei uma circuladinha pelo estado. Estive em Bento, estive em Novo Hamburgo, enfim. Retornando à Cachoeira, houve pandemia, mas que trouxe aqueles auxílios, né, via lei emergencial, Aldir Blanc, que a gente acabou concorrendo, a Boal, que é a empresa que eu tenho, né, de produções culturais e teatrais, ao recurso público da Aldir Blanc, onde a gente foi contemplado e produzimos um espetáculo infantil, né, para a plataforma digital, em função da pandemia, né, com toda a acessibilidade enfim. E a partir dali, a gente começou a se organizar um pouco mais, né, inclusive em associação, para poder estar buscando novos recursos. A gente conversou bastante, com a Thali no último programa sobre essa importância de ter mais recursos para a cultura, né? Porque a gente viu, como tu comentou agora, em relação ao período da pandemia, né? Como foi necessário, importante e ainda pouco, né? O recurso para auxiliar artistas, trabalhadores, enfim, que ficaram totalmente parados nesse período, e a gente conseguiu perceber o tamanho da produção cultural no Brasil, né, a quantidade de pessoas que atuam, né, trabalham, sobrevivem desse setor econômico, né, que é a cultura. Ainda que aos poucos, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve, né, uma maior distribuição, né, desses recursos do Estado, garantindo ali algumas cotas, né, alguns valores específicos para determinadas regiões. Como é que tu está percebendo, né, esse período agora em relação aos editais? Eu acho que a pandemia acabou sendo um divisor de águas nesse sentido. Eu acho que há um tempo atrás, e não fazendo juízo de valor de governo, de nada disso, há um tempo atrás existia uma distribuição um pouco não tão, como é que eu posso explicar, Nathalie, não tão equânime, né, entre os municípios. Eu acho que a pandemia trouxe só desgraças, lógico, né, mas quando houve a questão de nós optarmos, não pelo auxílio emergencial de R$ 600, como os outros trabalhadores optaram, mas a gente fez uma contrapartida, a mais importante que a gente tem, que é dar a arte em troca da remuneração, né? A gente não queria ficar parado, assim, eu posso falar para todos os artistas, tenho certeza disso, não é ficar parado e ganhar, é oferecer a sua arte e aí sim ser remunerado. Então, nós fomos remunerados para trabalhar. E, como tu falou, né, a Aldir Blanc acabou tendo veios, né, e caminhos que chegou a artistas que outrora não apareciam. E isso eu tenho a impressão que norteou os futuros editais que vieram, porque você vê hoje edital, né, que é para, por exemplo, a população indígena. E não me ocorre de antigamente ter esses tipos de editais, né, especificamente para a população negra, para a cultura afro. E isso é muito interessante. Eu acho que os editais eles estão se pluralizando mais, né? Tem alguns caminhos que são difíceis,
mas o artista também ele está buscando se legalizar melhor, se instruir melhor para buscar esses editais, né? Se organizando, eu diria assim. Traz um pouquinho para contexto do município, né? Da necessidade de essa preparação, essa instrução, nessa legalização, começar dentro dos municípios, né? A gente ter os conselhos municipais sendo esse braço, né, de apoio, de suporte, de orientação, né, de cadastramento, de mapeamento desse setor cultural, e de se ter esses investimentos e esses programas de fomento também no município, para que o artista local que nunca acessou um edital possa também conhecer uma realidade financeira, administrativa, de saber prestar contas, né, de se acostumar com esse dia a dia burocrático da produção, conseguir ter uma equipe, né, de trabalho, para aí sim ter, inclusive, histórico na hora de disputar, de concorrer a um edital do Estado, ele ter um histórico de trabalho para apresentar, para dizer que ele está apto a receber esse recurso público, administrar esse recurso, executar da melhor forma e apresentar um bom produto. O que me preocupa, Nathalie, é que existe uma vontade, eu entendo assim, de que os municípios se organizem para que se desonere a SEDAC, né, e desonere as secretarias de cultura dos estados para que eles estejam organizados e recebendo seus recursos e canalizando para os artistas locais. E se os municípios não se organizarem, que é o caso do nosso, nós vamos acabar ficando muito para trás. Isso é a minha maior preocupação, né? Eu acho que a gente começa a se organizar, é artista, bloco, com o poder público municipal, especialmente o legislativo, para estar cobrando do poder executivo e do Conselho Municipal uma ação mais contundente nesse sentido, né? Dentro desse contexto de cadastramento, enfim, da Lei Aldir Blanc, né, a gente percebeu que com a necessidade de maior organização e mobilização no período de pandemia, alguns municípios evoluíram bastante, né, nesse sentido. A gente viu vários municípios fazendo eleição para conselhos de cultura, criando seus fundos municipais de cultura, enfim, aumentando esse chamamento para cadastro, né, fazendo conferências, enfim, essa necessidade que a pandemia criou, né, de maior mobilização, de buscar recursos, enfim, de alguma forma incentivou, estimulou que os municípios se organizassem, principalmente o próprio setor cultural, né? A gente não percebeu, infelizmente, isso em Cachoeira, né? Pelo contrário, assim, a gente viu poucos artistas entendendo, né, sabendo dos seus direitos, sabendo os caminhos que poderiam trilhar, e a gente não percebeu a presença e existência do Conselho de Cultura. A gente que tem um acesso um pouco melhor, né, aos editais do Estado, a gente que já saiu da cidade também para trabalhar em Porto Alegre, a gente tem mais informação, né? E eu comentava no programa anterior que isso é muito ruim, porque individualmente um produtor ou um artista, ele vai crescer, né? Ele vai buscar, como qualquer profissional, né? Buscando individualmente, cresce, busca, evolui, enfim, mas no sentido político da cultura, isso não desenvolve o município, porque continua sendo ações individuais de alguns artistas e alguns produtores que conseguem sobreviver nesse mundo, mas isso não cria, não cria uma cadeia produtiva saudável para que todo mundo possa também trabalhar e também ter as suas oportunidades individuais, né? Como é que tu percebe isso em Cachoeira para ti, que a Thali também comentou isso, né? Que infelizmente, na maioria dos casos, no interior, os artistas não são oficialmente artistas, apesar de serem artistas 24 horas por dia, mas acaba precisando ter uma outra fonte de renda, né? Como é que é para ti ter esse contexto, né? De precisar ter um emprego, né, e levar essa parte artística, né, tentando fazer da melhor maneira possível. Eu já vi isso, eu já fiz isso há 30 anos atrás. Já precisei de um emprego, já fui nomeado no Estado,
porque eu já não via lá atrás muitas perspectivas, e era bem pior, né, nos anos 90, início dos anos 90 e final dos 80 ali, meio dos anos 80 para 90, era bem pior. Mas em Cachoeira parece que nós ainda estamos nos anos 80, entendeu? Não existe por parte da gurizada, uma gurizada jovem, né, e agora não sei se é tão ético fazer essa crítica, mas eles não conseguem entender esse processo de que se a cultura né, faz parte da sociedade, né, e acrescenta na sociedade, existe sim uma obrigatoriedade do poder público estar financiando a cultura. E não financiando projetos somente de artistas individuais, como tu falou, mas sim fomentar o crescimento da cultura de forma coletiva, homogênea e coletiva. Né? Quando tu falou do individual e do coletivo, a gente se sobressai enquanto individual, mas a gente não sobressai tanto porque o indivíduo também precisa do coletivo, né? O projeto esse que nós fizemos, né, Lica e Dedé, ele estaria na gaveta até hoje. Ou, se ele só saísse do papel, ele sairia muito menor do que ele foi, como ele foi, entendeu? Ele foi grande, foi bonito, porque tinha um dinheirinho público, né? E eu não vejo problema nenhum nisso. Os municípios têm que se organizar, porque tem muita coisa boa guardada, engavetada, e que pode crescer, né? Que pode vir à tona e mostrar para todo mundo, desde que seja financiado e organizado, né? Eu acho que sim, a política pública de financiamento ela é importante, né? Desde a base até o final, e essa luta do artista individual é cada vez mais difícil mesmo, né? E a gente tem que ter outro emprego, enfim, né? Para poder sobreviver, porque trabalhar de graça também não dá, né? E outro ponto importante também, a gente até coloquei erroneamente quando a gente fala individual, mas nesse ponto, nesse projeto do Liquidedé que tu comenta, além de possibilitar a produção de um lindo trabalho artístico, né, de um produto cultural muito bem feito, muito bem pensado, com todos os recursos de acessibilidade, ele proporcionou de ponta a ponta a produção autoral, ou seja, figurino, cenário, né, tudo trabalhado do zero, e além de poder contemplar, né, dar trabalho e renda para mais de 20 pessoas dentro de um projeto. Então, ele não foi, de fato, de maneira alguma individual, né? Mas, se não fosse, né, uma busca, né, da produção, do produtor e do autor, isso não aconteceria, por isso que a gente coloca como individual, mas nenhum trabalho cultural é individual, né? Ele emprega muita gente, e esse dinheiro que foi colocado no projeto, que é um recurso público, ele voltou para a sociedade através de compra de material no comércio local, né, gerando renda para as pessoas na cidade. Então, assim, ele é um investimento que se retorna para a sociedade e gera mais riqueza para o município, né? Porque no momento de pandemia, que muitos comércios, inclusive, fecharam durante um tempo, o consumo diminuiu drasticamente, mas tinha ali algum movimento através dessas produções, né, culturais que se manteve através dos editais públicos, né? Então, é sempre bom também lembrar dessa questão dos investimentos dentro dos municípios, que você forma novos artistas, você forma público, e você fortalece também o comércio local, né? Exatamente, exatamente. A cadeia produtiva da cultura, né? Que se lembra, por exemplo, entra a parte da iluminação, entra aluguel, entra a costureira, né? Entra as pessoas que às vezes nem são ligadas diretamente à arte, mas estão lá para ajudar, para carregar a caixa, para dar uma varrida no palco, enfim, né? Isso tudo é uma cadeia. O dinheiro, como tu falou, fica no município. Ele é um retorno do município, né? Eu acho que essa visão, e a gente briga muito nisso também, né? Quando se trata de carnaval, né? Que tem aquelas pessoas que não querem ajudar o carnaval, acham que não tem que dar dinheiro público para carnaval, todo ano a mesma novela, mas não entendem esse retorno, não só de interesse cultural, porque é um produto que está sendo, né, uma contratação, na verdade, mas de interesse financeiro também. Vânios, e claro, a gente não pode, né, perder a oportunidade, já que a gente está aqui na cidade, né, o Bastidores da Produção Cultural é um programa
da Rádio Arte Viva, que está, né, afixada aqui em Cachoeira do Sul. Então, vamos aproveitar também o espaço para falar das produções atuais, o que vem por aí. A gente está com a produção, né, da Associação Raia Ginga, né, que vai começar a rodar agora em outubro, né, ao qual seria oficineiro de expressão corporal e vocal, tá, para o primeiro Festival de Padeadores de Cachoeira do Sul, resgatando nossas raízes, né, tenho o maior orgulho desse projeto, que a gente conseguiu, né, na SEDAC, né, ali outros editais, e também tem alguns projetos pessoais que eu estou em andamento, que é a Caixa de Chita, né, que é um trabalho com bonecos e contações de história, do folclore gaúcho e nacional. Também estamos começando as oficinas de teatro na Escola Diva, né, Nathalie, porque o meu problema no município, tu acompanha isso, é a questão de elenco, tanto que o próprio Liga Dedéu trouxe elenco de fora, né, se nós estivéssemos aqui também seria essa questão, né, de econômica e de aproveitamento melhor do recurso, né, então também estou começando com uma oficina de teatro na escola para formação de novos atores. E essa oficina de teatro no Diva é aberta ao público? É só para alunos da escola? Como é que faz para participar? Essa é para alunos da escola, por quê? Porque ela faz parte do Tempo de Aprender, né, que é um projeto do governo do estado para implementar algumas áreas, né? No caso, a arte cênica, ela entra como implementação das áreas das linguagens, né? Maravilha. Então, te agradeço pela participação, desejo aí bons trabalhos, né? Para que a produção continue, que a gente não desista. Não desistiremos. E é isso. Obrigada. Obrigado, Nathalie. Obrigado aos ouvintes da Arte Viva.